Estamos aqui então para dar continuidade nessa série sobre a constelação familiar e hoje eu vou trazer aqui para vocês sobre as leis do amor. Bert Hellinger, o autor das constelações familiares, ele percebeu que existem três leis, que elas são leis naturais da vida. Como que você pode entender que é uma lei natural da vida? Por exemplo, a lei da gravidade. Então, eu moro aqui no 17º andar de um prédio. Se você fala pra mim, Paula, eu não acredito na lei da gravidade, mas você pula desse prédio, o que vai acontecer com você? Obviamente você vai cair, provavelmente vai morrer, tamanha altura. E a mesma coisa acontece com essas leis. Se você conhecer ou não conhecer, se você acreditar ou não acreditar, se você achar que faz sentido ou que não faz sentido, essas três leis, elas são leis naturais da vida. Então elas estão regendo como a gente se relaciona com a vida, como a gente se comporta e, consequentemente, os nossos resultados. Qual é a vantagem da gente conhecer essas três leis? Que como elas estão atuando de qualquer forma, quanto mais eu me relaciono com elas, quanto mais eu conheço as três leis, mais eu posso, então, intervir nisso, mais eu posso utilizá-las a meu favor. Eu vou falar brevemente de cada uma delas hoje, só para fazer uma introdução, e depois eu vou fazer um vídeo de cada uma das leis individualmente, ok? Então, as três leis do amor, segundo Bert Hellinger, segundo todas as observações que ele fez, principalmente numa época em que ele esteve numa... como é que chama? Quando ele foi para uma missão. Ele foi missionário, ele era padre, né? Inclusive depois eu também vou falar sobre a história, um pouquinho da história do Bert Hellinger num outro vídeo. Mas o Bert Hellinger, ele era padre e ele fez uma missão lá na África, numa tribo Zulu. E durante 18 anos que ele ficou lá, ele observou muitas coisas. E uma das coisas que ele traz, que ele relata, que foi muito interessante, é que ele percebeu que mesmo sendo uma tribo muito pobre, e normalmente quando a gente tem um lugar que é muito pobre, é muito mais comum que as pessoas briguem, que as pessoas se matem, que existam violências e várias formas lá de sobrevivência, que ele não viu naquela tribo. Ele falava, nossa gente, mas é tudo tão diferente aqui. E ele começou a perceber que as pessoas ali respeitavam, por exemplo, respeitavam os mais velhos, existia uma hierarquia bem definida, lei da ordem, que eu já vou falar, existia um respeito muito grande aos mortos, todos faziam parte, eles faziam com papéis muito bem definidos, então as leis que ele foi observando, ele foi tomando nota ali, percebendo que as pessoas sabiam o seu lugar naquela tribo, e isso gerava um movimento de mais leveza e de mais paz e harmonia naquele contexto social, justamente porque existia esse respeito, embora não fosse mapeado isso, não era, por exemplo, as pessoas seguiam aquilo porque fazia parte da cultura e não porque tinha um script a seguir. Enfim, Bert Hellinger passou por toda essa missão, também como psicopedagogo, filósofo, teólogo, entre outras especialidades que depois ele foi fazendo também, e como eu comentei ontem, né, ele estudou psicanálise, estudou Jung, a psicanálise de Jung e de Freud, estudou psicodrama do Moreno, estudou muito da fenomenologia, entre outras abordagens, e aí quando ele então foi trabalhar mesmo no campo, que ele foi atender as pessoas e atender os grupos, ele percebeu, ele observou que essas leis atuavam. Então ele nomeou a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Sendo, brevemente, como eu falei, que depois nós vamos esmiuçar cada uma, inclusive com exercícios nas próximas lives que eu vou fazer a partir de amanhã, tá? Então, lei da ordem ou hierarquia. Tudo tem o seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar. Então, o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, primeiro CNPJ, segundo, terceiro, quarto CNPJ, né? Primeiro emprego, segundo emprego, etc. Na perspectiva da lei da ordem não existe esse, mas isso nós vamos falar mais amanhã. A lei do pertencimento diz que tudo e todos que fizeram parte ou fazem parte de um sistema têm o direito de pertencer. Segundo essa lei, a gente não pode excluir nada. O que seria excluir? Um ex, por exemplo. Meu ex-marido. Não, ele é uma pessoa que fez parte de um contexto da tua história. E quando a gente exclui, quando a gente quer passar uma borracha, depois nós temos compensações, que também é uma live que eu vou fazer falando sobre as compensações e como que isso reverbera na nossa vida. Fica acompanhando essa série maravilhosa, né? Mas então, dentro dessa lei do pertencimento, qual é o antídoto para isso? É a inclusão. Então, se tudo e todos que fizeram parte de um sistema têm o direito de pertencer, eu preciso incluir cada pessoa, cada situação que aconteceu em qualquer momento da minha vida ou da minha ancestralidade, né? Ou da minha família de origem, dos meus relacionamentos, eu preciso colocar isso no meu coração.
E uma coisa que nós vamos discutir também no vídeo que eu vou fazer especificamente sobre a lei do pertencimento, é que uma coisa é incluir, outra coisa é conviver. São coisas bem diferentes. E por isso tem tanta confusão, inclusive, sobre a constelação familiar e vários rumores aí de más interpretações que aconteceram, porque isso foi distorcido. Mas nós vamos aprofundar daqui uns dias, tá? E tem a lei do equilíbrio, que é a lei, inclusive, que rege principalmente as relações de troca de adultos. Então, por exemplo, relação de casal, relação de amizade, relação de parceria, relação de trocas no trabalho, né? Então, no trabalho, por exemplo, nós vamos ter a lei da hierarquia, que é quem veio primeiro tem prioridade, o fundador, etc. Depois a gente fala mais sobre isso também. Mas existe o equilíbrio, que é essa dança que a gente faz. Então, vamos supor que eu estou num relacionamento de casal. No relacionamento de casal, eu dou algo e eu recebo algo. O outro dá algo e depois recebe algo. E o desequilíbrio acontece quando um dá mais, ou toma, recebe mais, e não tem troca. E essa é uma das leis que vai mostrar, que vai exemplificar, que vai, enfim, nortear a gente, para que a gente tenha relações mais leves, mais equilibradas, mais saudáveis e mais prazerosas também. Então, falamos aqui uma introdução às 3 leis do amor, segundo Bert Hellinger, leis que estão regendo a nossa vida, conhecendo ou não conhecendo, e quanto mais você pode tomar consciência mesmo, que elas já existem, né? São leis naturais. Quanto mais você toma consciência, quanto mais você se apropria delas, quanto mais você fica presente para elas, mais você se coloca no seu lugar, menos você exclui as coisas e mais você inclui com respeito no seu coração, e mais você dança as trocas de adultos com harmonia e movimento. Sim? Amanhã a gente fala mais então sobre a lei da ordem e da hierarquia. Vamos juntos? Vocês estão gostando dessa série de lives curtinhas? Depois me conta nos comentários, tá? Um beijo!